Salve, salve, afronautas! Olha o calor que se faz nessa terra. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade. E por falar em ancestralidade, voltamos hoje com a coluna do professor Anderson Flor, aquela parte da coluna dele que denominamos de comentando livros, e ele vai comentar hoje um livro da Sobonfu Somé. Eu que li um dos livros dela, O Espírito da Intimidade, estou ansiosa para ver o que vem aí nesse outro livro que eu ainda não conheço. Não conheço, mas já tem gente aqui dizendo que já comprou, já leu e está ansiosa para poder ouvir as considerações que o professor Anderson Flor vai trazer hoje. Deixa eu cumprimentar as pessoas que chegaram primeiro, pedir a vocês aquela ajudinha básica para turbinar a programação do canal, né? Só se pegar o link. Bom, primeiro você já dá seu like, né? Esse positivo aí nos ajuda a tentar convencer o algoritmo a dar atenção para as nossas pautas. E aí depois você pega o link e dissemina seus grupos, seus contatos, suas redes sociais, avisa geral que nós já estamos começando aqui no Pensar Africanamente. Olha, Gilca Santos, Luciana Martins, Eliana Aparecida, Helena Santos, Enquem, deixa eu ver, Mari Noeli, fazia um tempinho que eu não te vi aqui, hein, Marinoeli? E ela dizendo que este seja mais um encontro especial e de múltiplas construções. Marcos Santos, deixa eu ver quem mais, Alessandra Massuro, Leila Terezinha, Nils Helena, Eliana Aparecida Novaes, dizendo boa noite, de Itapevi, São Paulo, membra do Grupo de Estudos Afropedagógicos Sankofa, de BH, professora Rosa Margarida de Carvalho. Feliz ouvir o professor Juan falar deste livro que adquiri há 2 semanas atrás. Edna Santos, Carangue Kem. Gente, nós estamos começando com uma boa audiência, que maravilha. Deixa eu já puxar para cá o professor Anderson Flor, conhecidíssimo de vocês, né? Mensalmente está aqui conosco, inovando na coluna dele, comentando livros, fazendo entrevistas, ou trazendo pessoas convidadas, e vamos aí com formatos cada vez mais interessantes aqui no canal. E hoje, então, comentando livros. Olha só, vocês estão compartilhando e o pessoal está chegando. Garangue Kemi, boa noite, Irmandade. Hoje é dia de Sobonfu, exatamente. Edson Santana, Helena Santos, direto de Saquarema, Rio de Janeiro. Pati Cardoso, maravilha. Pessoal só chegando aí para participar do nosso diálogo de hoje. Deixa eu fazer aquela rapidíssima, resumidíssima apresentação do professor Anderson Flor, que é Tata Ia Impisse, Nainzo Indandalunda, filósofo, professor de Filosofia e Direitos Humanos na UNB. Vocês vão dizer assim, vocês sabem, mas não é só isso, óbvio que não é só isso. É só para ser bem resumido. Sabe aquela coisa mini bio, que algumas pessoas confundem com Lattes? Ele não confunde com Lattes, ele manda exatamente 2, 3 linhas logo, porque querem saber mais sobre a trajetória desse professor incrível. Vocês sabem que encontram muitas informações por aí. A professora Maria Firmino, direto do Cariri. Fazia tempo que eu não te vi aqui, professora Maria Firmino, que maravilha. Sem mais delongas, porque vocês estão aqui para ouvir o professor Anderson Flor, já passando para você, professor Anderson, bem-vindo de volta, por favor. Gente, boa noite, é uma alegria estar
aqui com vocês de novo, né? Acho que a gente tem esses encontros mensais que me deixam sempre muito contente em voltar, não só pela hospitalidade de Silvani, mas também pela possibilidade de encontrar vocês e termos aqui um espaço de interlocução, né? Eu fiquei bastante impressionado, né, com esse livro, que foi recém traduzido para o português, né, ainda esse ano. Eu já conhecia a versão dele em inglês, que eu já tinha lido há muito, muito tempo. Eu acho que essa é uma questão interessante, né? Mas fiquei muito impressionado quando voltei a lê-lo na sua tradução, que foi publicado pela editora Filhos da África, agora este ano. Já vou falar um pouco sobre a própria edição, para a gente entender um pouco o que eu quero com essa ideia de comentar esse livro aqui, né? Mas esse espaço que eu queria, né, que a gente pudesse compartilhar em torno desse livro, tem muito a ver com uma questão que é um dos pilares desse canal, né, digamos, da nossa política de como nós pensamos alguns temas, né? O nome deste livro, né, é um livro de 99, da Sorbonne Fossomé, ou seja, ele não é exatamente um livro recente, se chama Acolhendo o Espírito, né? O livro anterior dela, que já havia sido publicado em português, é esse aqui, que é O Espírito da Intimidade, que foi o que a Silvani se referiu agora há pouco. Tem uma edição um pouco mais recente, pela editora Kissimbi, né? Essa da Odisseus Antigo, acho que está inclusive esgotada essa edição, mas a da editora Kissimbi acho que está na venda ainda, é hiper bonita, inclusive. E eu acho que a gente tem que reforçar essas editoras independentes, editoras negras, acho que faz muito sentido, como é o caso da editora Filhos da África, já falo sobre ela. Mas o ponto que me fez trazer esse debate, né, tem a ver com uma certa imagem que as pessoas têm em torno das pessoas africanas, das pessoas negras, né? Que são imagens racistas. Eu acho que é muito importante que a gente... A primeira delas é que elas são supersticiosas, são, digamos, presas a um místico e são, digamos, inconciliavelmente religiosas. Ou seja, a ideia de que não há vida fora da religião. Que não seria exatamente um problema se a gente não estivesse operando com a noção ocidental de religião. E eu acho que esse é o ganho impressionante que esse livro vai trazer para a gente, que ele vai nos obrigar, né, a pensar algumas palavras que a gente está acostumado a trabalhar num registro não ocidental, né? Não exatamente a religião, porque esse não é um livro sobre religião, né, mas que vai vincular com coisas que a gente está acostumado a lidar nesse debate religioso, mas, como é o caso de espírito, ritual, já a gente vai falar sobre isso, e ver como que a gente se seduz, né, e acaba reproduzindo ou mobilizando categorias ainda ocidentais, e não é só um problema de ser ocidental, é um problema de ser colonial também, que quer prender a gente no lugar onde a gente não está, né? E aí que nós temos aqui nesse livro ideias geniais. Primeiro, para pensar a noção de comunidade. A gente nunca falou tanto sobre essa ideia como comunidade, coletivo, coletividade, como nos tempos presentes, inclusive em função de movimentos sociais. Mas muitas vezes a gente não parou direito para pensar nisso, no que seria a comunidade. Parece que é só um ajuntamento de gente. E ela vai nos levar a pensar sobre essa noção de comunidade de uma maneira bastante interessante, né? E tentando pensar isso a partir de uma experiência vinda do continente africano. A ideia de ancestral, né, que para a gente também é muito interessante, porque a gente mobiliza muitas vezes a noção de ancestralidade, e muitas vezes a gente está falando disso mobilizando uma noção que pode ser muito entendida como religiosa, mística, etc. E ela vai mostrar para a gente uma noção de ancestralidade que não tem a ver com isso, né? A própria noção de espírito, né?
que está sendo mobilizado, que eu acho que é o que vai colocar para nós aqui algumas questões. Né? E por que eu quis discutir essas ideias com vocês? Né? Não só aproveitando, né, a publicação recente desse livro da Sobon Fussomé, que infelizmente faleceu hiper cedo, né, em 2017, né, mesmo, hiper jovem, e que era uma dessas pessoas que se colocou numa tarefa, né, de reverberar os conhecimentos, como ela chama o tempo inteiro, os ensinamentos ancestrais africanos. Isso, aliás, está no subtítulo dos 2 livros, tanto no Espírito da Intimidade, que tem como subtítulo Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre as maneiras de se relacionar, né? E aqui, nesse, que é o penúltimo livro que ela escreve, chama Acolhendo o Espírito, né? Ensinamentos Ancestrais Africanos na celebração, né, dos recém-nascidos e da comunidade, no modo como foi traduzido aqui para o português. O inglês tem a gente poderia traduzir de outro jeito, mas o jeito que está aqui está bem. Tá? Tem uma coisa que sempre me incomodou quando eu achava os livros da Sobon Fussomé, inclusive o original em inglês desse, que eles estavam sempre nas estantes de autoajuda. Né? De autoajuda. Isso é muito, muito, muito significativo do modo como as pessoas, de alguma maneira, num senso comum vulgar racista, entendem aquilo que é o pensamento africano. Né? O que pode ser alguma coisa como formas de se relacionar, ensinamentos sobre formas de relacionar, autoajuda. Né? Isso, eu encontrei este livro aqui, este exemplar, inclusive, né, eu comprei na já falida Saraiva, uma estante de autoajuda. Este exemplar, né? Eu tinha um outro que eu ganhei, esse aqui, enfim, mas aí eu dei, enfim, esse aqui eu comprei numa estante de autoajuda, né? Isso diz um pouco também de como as pessoas estão entendendo e catalogando estes livros. Por sorte, nessa última edição aqui da Filhos da África, que é uma editora de um coletivo panafricanista, um coletivo ativista panafricanista, né, e que tem um compromisso, né, com os saberes ancestrais africanos não coloniais. Então, isso é muito interessante e que está, obviamente, atento a essas leituras racistas, né, que se possam fazer em torno daquilo que vem do continente africano. Né? E essa ideia, então, dos ensinamentos ancestrais, tal como veio por esse livro, nessa editora, né, me interessa muito, porque a gente tem aqui uma espécie de compreensão do próprio nome, de como a Sobon Fussomé se apresenta. Né? Ela começa o livro, inclusive, né, se apresentando dizendo, e vejam que interessante, né? Primeira, na introdução, ela diz o seguinte: meu nome é Sobon Fussomé, que significa, vejam bem, guardiã dos rituais, vírgula, detentora do conhecimento. Essa ideia de ser detentora do conhecimento e estar o tempo inteiro reverberando ensinamentos ancestrais já coloca a gente numa certa as orelhas em pés assim em torno do que ela gostaria de chamar de rituais, né? Porque normalmente a gente está associando a noção de rituais ao religioso, ao místico, ao mágico, né? Aquilo que não necessariamente teria a ver com uma base pensada, experimentada, testada, né? E de alguma maneira analisada, seja por um indivíduo, seja por uma comunidade. Nesse livro, né, e uma das coisas que mais me chama a atenção, ela vai atravessar de palavras, o livro foi escrito em inglês, né, que o Ocidente utilizou para, de uma certa forma, inferiorizar as pessoas africanas. Só que ela gira essas palavras, né, e apresenta uma potência profunda
não é? De produção de conhecimento, de saberes, e, sobretudo, de saberes a serviço de um fortalecimento comunitário, como diz chama a atenção o livro, para acolher, para receber as crianças. Tem a ver com essa chegada no mundo das crianças. Num contexto em que o racismo se esforçou para exterminar as crianças negras. Né? As crianças que não são benquistas, né, elas são, ou quando a gente não quer um povo, né, é uma das mais importantes estratégias de tentar danar, de tentar prejudicar esse povo, é comprometer a chegada de suas crianças. São meios, digamos, de reestruturação, continuação, né, enfim, são alicerces, né, da permanência de um determinado povo. Então, essa maneira em como ela tenta pensar o acolhimento das crianças é muito importante, porque nos lembra, inclusive, e eu acho que esse é o grande presente que esse livro traz para a gente, que cuidar das crianças é cuidar da comunidade no sentido que ela vai trazer para nós e cuidar do espírito no sentido que ela vai trazer para nós. Tá? E aí eu queria que a gente pudesse se desarmar aqui da ideia, digamos, religiosa de espírito, da ideia religiosa de ritual, para tentar entender o que ela está dizendo. Tá? Ela vai o tempo inteiro dizer, olha, é preciso fazer rituais para viver bem e viver em conexão com a comunidade. Mas que rituais são esses? Né? A gente às vezes vai pensar que é como ir numa igreja, sei lá, numa sinagoga, ir num templo budista, etc., e fazer algum tipo de conexão mágica, sobrenatural, etc. E não é isso que a gente vai encontrar aqui. Né? O simples gesto de saudar as pessoas aparece da forma do ritual. Isso é muito importante para ela, porque o conceito absolutamente fundamental deste livro, né, o Acolhendo o Espírito, é exatamente a comunidade. E a comunidade não é um coletivo de pessoas isoladas. A comunidade não é um grupo de gente. Alguém poderia pensar assim, juntou um clube de pessoas que torcem pelo mesmo time, é uma comunidade? Não. Não no sentido que ela está trazendo. Né? Vocês fazem parte de uma espécie de associação lá, vinculada com o trabalho de vocês, né? Eu sou professor de uma universidade, né? E tem uma associação que tem um clube lá que recebe os servidores. Não é isso. Não é um ajuntamento de pessoas que tem, digamos, um vínculo qualquer entre elas. Acho que esse é o ponto fundamental. Não é? Seja a partilha de um espaço, seja a partilha de um emprego, não é? Seja uma religião, pensando numa comunidade religiosa, não é disso que ela está falando. Não é? A comunidade tem exatamente a ver com essa expressão do espírito. Espírito e comunidade estão, de alguma maneira, interligados. Isso já diz para a gente uma imagem de espírito também, que não vai ser a mesma imagem religiosa. Né? Em vários povos do mundo, é importante lembrar que a Sobonne Fulsomé, ela é uma Dagara, né, do povo do território dano, e no atual Burkina Faso, né? Que é um pequeno país da África Ocidental, né, que está informado por uma série de práticas religiosas. Ou seja, são pessoas que conhecem, inclusive, as religiões que vieram do Ocidente, viu? Ela não é uma pessoa do século XV, XVI, é uma pessoa que faleceu no século XXI, há 5 anos atrás, 2017, não sei, sou de humanas, há 5 anos atrás, acho, não sei. Ela faleceu em 2017. Então, é muito recente, morreu, inclusive, muito jovem, morreu antes dos 50 anos, enfim, uma figura que conheceu, inclusive, todos esses contatos. Ela viveu nos Estados Unidos, viajou o mundo inteiro,
com essa tarefa de ser guardiã dos rituais e detentora e disseminadora dos conhecimentos, né? Então, ela levou isso a sério para a sua própria vida e viajou o mundo inteiro. Então, ela conhecia a religião, tá certo? Então, ela conheceu o cristianismo, conheceu o islamismo, conheceu as religiões orientais, porque ela viajou o mundo inteiro falando sobre essas questões. Então, ela não utilizou a expressão religião para se referir à comunidade e aos seus vínculos, não foi por ignorância, foi por uma decisão. Beleza? Então, a gente parte daí para entender que movimento é esse que ela está fazendo. E eu vou insistir nisso porque a gente tem uma imagem colonial de religião, na maioria das vezes, inclusive para pensar a Umbanda, para pensar o Candomblé. A gente muitas vezes está pensando isso com expressões, com uma noção colonial de religião, e muitas vezes acaba, portanto, reproduzindo uma noção colonial de ritual e uma noção colonial de espírito. Por exemplo, numa quebra entre espírito e corpo, por exemplo. Né? Ou seja, espírito é aquilo que é o que não é corpo na constituição da pessoa. Corpo e espírito fazem parte desse complexo que nós somos e que a comunidade é. O que é a comunidade, né, na interpretação dela? Né? O primeiro, né, e lindíssimo capítulo, exatamente tentando responder o que é a comunidade. Né? Ela vai dizer o seguinte: para compreender melhor o conceito de comunidade, talvez seja mais fácil começar por explicar o que não é uma comunidade. Né? A comunidade não é um lugar onde você não pode ter a dimensão das pessoas ao seu redor, nem tampouco é algo que pode ser comprado no mercado. Ao invés disso, é um território em que você pode encontrar um lar para o coração e para a alma. É um território vivo, cuja âncora é o espírito, onde as pessoas estão em sintonia umas com as outras, e pelos ancestrais, a fim de mantermos firmes, né, o nosso propósito comunitário, utilizando seu poder de forma responsável. Né? Ou seja, a comunidade está aqui, né, numa espécie de experiência de vínculo em que o território, os ancestrais, a gente já vai ver o que são esses ancestrais, e nós, num coletivo, estamos todos juntos. Não é algo que se compra, portanto, não é um título de um clube, é um passe para fazer parte de um clube, sei lá, de uma torcida de futebol, alguma coisa do tipo. Né? Bom, essa noção, portanto, né, de comunidade está muito mais vinculada com uma espécie de pertencimento a um reconhecimento de quem somos numa relação com o mundo. Então, pertencimento é uma categoria absolutamente fundamental para entender o que é a comunidade. A comunidade é aquele lar ao qual pertencemos. Tá? Então, não é o meu lar, é o lar no qual eu sou. Isso é a comunidade, agitado por esse espírito, que também não é uma entidade metafísica. Né? O espírito está muito mais vinculado com aquilo que uma parte importantíssima do continente africano entende por nomes muito diferentes: Tu, Axé, Ubu, né? Que é essa força fundamental que constitui tudo que existe e que interliga todos os existentes. O fato de que tudo que existe existe numa certa conexão. Vocês só conseguem me ver porque eu estou na frente de vocês, na frente dessa parede, embaixo de uma lâmpada, do lado de uma cadeira, do lado ou seja, porque a gente está num conjunto de relação entre um conjunto infinito de coisas. E essas coisas estão em relação, vinculadas por essa força vital, que, se vocês quiserem, pode ser chamado de axé, de intu, de espírito, como ela chamou aqui. Né? Muito provavelmente isso deva ter um nome na língua da Gara, que infelizmente eu não conheço. E ela está escrevendo para nós em inglês. Né? Portanto, talvez se a gente conseguisse encontrar um nome para isso, né, na língua da Gara, na língua que ela falava, nós não encontraríamos nada equivalente àquilo que, na língua portuguesa, seria aquilo que anima um corpo. Né?
como um espírito, como uma alma, como nada disso, né? Mas muito mais próximo dessa plataforma que diz como é que a realidade é. Então, a comunidade está atravessada por isso que nos vincula, por esse pertencimento e por uma conexão com aquilo que nos vincula a todos, né? Silvani está aqui, quando a gente fala de minha irmã e meu irmão, e a gente se fala muito nisso, para essa perspectiva da realidade, isso não é uma metáfora. Isso tem uma ligação por essa estrutura da realidade que nos vincula. Isso não é um como se. Isso é assim que funciona. Por isso que essas noções de família que funcionam nessa sociedade são famílias expandidas. E ela vai mostrar aqui, vai começar, inclusive, agradecendo aos muitos pais e muitas mães que teve pela vida, porque essa é uma família que se você tem muitos pais e muitas mães, como consequência tem também o quê? Muitos irmãos e muitas irmãs. Porque está todo mundo vinculado, né? Obviamente, ela está pensando no caso de uma pequena comunidade onde ela vem, mas de onde ela se informa desses valores, e o que ela está chamando a atenção para nós é que isso, e é muito bonito porque ela termina esse livro tentando contar para nós que isso também pode servir para entender outros contextos para além dessas pequenas comunidades. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Ou seja, porque ela não está tentando só mostrar aquilo que foi num passado africano, de uma experiência que não é mais possível ser vivida. Mas, primeiro, ela está falando dos Dagaras, de onde ela veio, lembrando que ela faleceu em 2017. Não é de um passado que está ali perdido em tempos imemoriais. Não, é o que se vive agora, coisa número 1. Né? E experiências que a colonização não foi capaz de destruir, embora tenha tentado, e tentou, coisa número 2. E terceiro, que, óbvio que tentando fazer, não é, ajustes para a própria situação comunitária em que a gente possa viver, possa ser trazido para a nossa vida. E, sobretudo, para futuras gerações de crianças que possam, de alguma maneira, experimentar isso que a gente está vivendo, que é essa partilha de um mundo em tensão, em riscos, né? Retomando essa ideia do ritual. E aí que essa ideia de ritual é muito interessante, né? Porque ela vai citar uma série de rituais, como, por exemplo, dizer bom dia, perguntar como as pessoas estão, né? E dizer bom dia não por uma questão pro forma, você vai, de fato, desejar bom dia, porque essa é a maneira que a gente vai obrigar a nossa cabeça a nos colocarmos numa certa relação com o mundo. E se a gente deseja um bom dia para as pessoas, a gente vai se colocar numa certa disposição, porque eu não vou dar bom dia para alguém e desejar de fato um bom dia e botar o pé na frente para ela tropeçar e cair, percebe? Quando eu desejo um bom dia para as pessoas, eu vou pensar na minha própria conduta de tal maneira que eu me esforço para aquela pessoa ter um bom dia. Isso tem uma consequência, portanto, moral e política para o nosso modo de organizar as relações. Isso é um ritual, mas é um ritual que faz com que eu tenha uma mudança de comportamento, percebe? Eu vou dizer bom dia, então já sei, eu não posso botar o pé para a pessoa tropeçar. Eu não posso, ao mesmo tempo, desejar bom dia e botar o pé para ela tropeçar. Isso é um ritual, percebem? Tem uma questão muito bonita, porque como ela está falando, né, desses rituais que vão acontecer para pensar o nascimento das crianças, e já já a gente fala sobre isso, ela vai trazer uma série de rituais que nos mostram que esses rituais não são necessariamente místicos, não são mágicos, não são supersticiosos. Quer ver uma coisa bonita? O ritual de cura que ela cita, né? Tem uma série no capítulo... Tem um livro com 5 capítulos, né? No capítulo sobre o nascimento, que é o capítulo 2, ela vai trazer uma série de rituais, né? E que tem a ver com como que a gente vai se preparar para receber essas novas crianças. Ela vai falar de rituais de cura, rituais de limpeza, rituais de fertilidade. Aí você pensa, lá vem um monte de feitiçaria que esses africanos pretos, tudo supersticiosos, vai trazer. Sabe qual é o ritual de cura que ela vai
de alguma maneira, narrar que acontecem. Presentear outras mulheres. E também presentear as pessoas mais velhas. Ela está falando de como esses rituais são. Esse é um exemplo dos rituais que as mulheres vão fazer, né? Quando estão pensando em ter filhos, né? Então, as mulheres vão presentear outras mulheres que são o quê? São as iguais. Elas estão estabelecendo aqui uma relação com quem está ali, com aquelas que são iguais a elas. São presentes. Uma coisa que eu acho interessante, eu dou, sei lá, eu adoro café, então, sei lá, dou um café para as minhas amigas, se eu fosse uma mulher, óbvio, né? E vou fazer um presente também, uma oferta para aquelas mulheres mais velhas. Esse é o ritual. O que tem de feitiçaria nisso? Absolutamente nada. O que tem aqui é um reconhecimento eu estou me curando para viver nesta comunidade, com essas pessoas iguais, e agradecendo a quem veio antes e que veio ensinando as coisas que a gente precisa para saber hoje. Que água é boa para beber, que comida é boa para comer, qual água é ruim para beber e qual comida é ruim para comer, para manter o meu corpo curado. Percebem? Isso é uma relação de cumplicidade, de reconexão com o próprio território. Não tem nada de místico nisso, né? E tem uma outra coisa que eu achei impressionante quando ela fala no ritual de fertilidade, que aí você pensa, aí lá vem a feitiçaria. Ela vai pensar numa série de ofertas com símbolos da comunidade. Símbolos que têm a ver com alimentação, com grãos, com coisas que, de algum modo, façam a comunidade pensar em prosperidade, continuidade, etc. Né? Símbolos. A noção de símbolo é absolutamente fundamental. E é um símbolo que está o tempo inteiro se esforçando para nos lembrarmos, né? Né? De que nós estamos nessa comunidade. Então, são questões que precisam ser pensadas. E para mim, que me fez ter a certeza de que ela não estava falando de nada místico, transcendental, etc., é que ela, neste momento, vai explicitar a necessidade de que a gente escute a fala das parteiras, ouvir a fala das parteiras que precisam explicar o que está acontecendo. Mas vem cá, uma feiticeira não precisa explicar. Ela manda você fazer, você faz. Não tem que explicar nada. Isso aqui mostra o quanto que isso aqui tem a ver com uma compreensão do mundo em que a gente percebe, que a gente habita. Né? Que não é um mundo dividido em dois, percebe? Então, até aquilo que o Ocidente entende como mágico pode coexistir aqui, mas não é possível reduzir esse mundo ao que o Ocidente entende como mágico, entenderam? Esse é meu ponto fundamental. A gente não pode pensar a comunidade como uma comunidade mágica, a gente não pode pensar no espírito como um espírito mágico, e não pode pensar o ritual no sentido mágico, mas numa reconexão com essa comunidade num mundo que se esforça o tempo inteiro para nos desconectar. Percebem? E ela não está escrevendo esse livro para as pessoas da Gara, ela está escrevendo esse livro para as pessoas que estão fora da sua própria comunidade, para nós que não somos da Gara, que vem de onde ela veio. Portanto, ela está escrevendo exatamente para aquelas pessoas que estão se desconectando do espírito, que estão se desconectando da comunidade. E que acha que, por exemplo, ter um conjunto de amigos para se encontrar no final de semana e tomar uma cerveja tem uma comunidade. Que ter uma participação num grupo de uma igreja ou num terreiro de candomblé, tá certo? Num final de semana é uma comunidade. Mas que não tenha um compromisso, um vínculo, uma interação e que não perceba, eu acho que esse é o ponto do símbolo, né, do ritual, que a gente entenda que esse vínculo existe. Por isso que é preciso a explicação da parteira, percebem? Isso que, para mim, transforma esse livro absolutamente filosófico. Porque ele vai nos mostrar de uma maneira muito, muito, muito intensa, não é? Muito, 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 muito intensa, a necessidade de simbolizar. Os símbolos são fundamentais. Mas os símbolos,
eles não são coisas na natureza, eles são coisas que precisam ser pensadas. O símbolo, ele precisa de uma simbolização. E a simbolização é um gesto do pensamento. Ou seja, a gente precisa entender coisas que estão na natureza. A gente precisa entender coisas que estão na comunidade. A gente precisa de entender coisas que estão nas nossas relações. E por isso, e a gente vai ver várias vezes a necessidade de ouvir, e a noção da escuta é muito importante em várias dimensões no pensamento disso que a Sobon Funcional vai trazer para nós. Né? Tanto no que diz respeito ao próprio processo de formação, educação, recepção das crianças, ela não vai falar em educação escolar, nada disso, mas nisso que é a criação, a recepção dessas crianças como algo que vem, lá sei eu, realizar aquilo que ela chama de propósito. E também a gente tem que ter cuidado com a noção de propósito, porque a noção de propósito é uma noção que foi muito, muito internalizada pelo protestantismo calvinista, né? Como se fosse uma espécie de destino, aquilo que a sua alma tem para fazer, uma potência da sua alma. Né? O propósito aqui, ele é dado no interior da comunidade para ela e nela. Não tem essência nenhuma que não seja dada no interior dessa própria comunidade. E que seja mediada, disputada, tensionada, refeita. Né? Porque senão, se você tem um destino que não pode escapar, você faz ritual, né? Se você tipo, se você nasceu com o destino de ser gato, não adianta fazer um ritual para ser martelo, que não vai ser. Percebe? Então, só é possível fazer ritual para aquilo que a gente pode mudar. Percebe? O nosso comportamento, a nossa maneira de perceber, porque o ritual tem a ver com simbolizar. Você nasceu, mouse do computador, não adianta fazer ritual, porque isso aqui não vai virar um foguete para você visitar a Lua. Não existe ritual para isso. Ritual mágico, percebe? Então, esse é um ponto fundamental. Só é possível fazer ritual para aquilo que pode ser mudado. E essa é uma questão muito importante para ela. Por duas razões muito importantes. Primeiro, porque a comunidade não é um lugar harmônico sempre. Ela é um lugar em que os conflitos acontecem. Né? Isso já tinha aparecido no Espírito da Intimidade, no livro anterior. No livro anterior, ela vai chamar a atenção desse caráter conflituoso da comunidade. Esse é um livro muito interessante, porque meio que é digamos, uma sinopse, né, de várias dessas questões que ela está tentando falar sobre comunidade e sobre relações. Então, nós temos essa dimensão. E aqui, nessa noção de comunidade e conflito que aparece, nessa noção de acolher o espírito, é exatamente porque há o risco de nós não acolhermos as crianças que é preciso fazer esse ritual. Percebem aqui como a necessidade é o que chama o ritual? É essa necessidade que chama o ritual. É a necessidade de que a gente se reconecte. E a gente só pode se reconectar, ou se conectar, ou se mergulhar nessa comunidade se houver o risco de que isso não esteja acontecendo. E quando a gente está pensando, né, nessa estrutura que tem acontecido agora, vejam, seja pela violência colonial, pelo modo como o capitalismo tem nos tornado cada vez mais individualistas, né, em que a gente oriente, inclusive, a nossa noção de comunidade eu vou fazer comunidade por quem pensa como eu. Né? Comunidade de quem é de esquerda, de quem é de direita, ou seja, quem partilha um projeto de mundo como nós. Uma comunidade de quem protege a natureza, ou uma comunidade de quem não se interessa por isso, ou seja, quem pensa como nós. O problema é que nessa comunidade da existência tem de todo mundo, e não tem muito o que fazer. Vai ter, sei lá, de direita, de esquerda, vai ter gente que quer ter uma fábrica que polui o mundo e alguém que vai querer proteger o rio. O ponto é, então, como é que a gente lida com essa comunidade que tem gente com percepções diferentes que precisam se reconectar com esse que é o propósito. E é aqui que essa noção de propósito precisa ser pensada com cuidado. O propósito tem a ver com aquilo que mantém funcionando bem a comunidade. Percebe? Não existe ninguém com o propósito de destruir a comunidade, porque o propósito tem a ver com que a gente possa desempenhar algum papel no conjunto, num tecido comunitário, de modo que a comunidade funcione de maneira potencializadora digamos, daquilo que são as aptidões construídas ou desenvolvidas por cada pessoa nessa comunidade.
Silvani, excelente professora. Então, o propósito da comunidade proporcionar que ela possa ser essa excelente professora que é. É porque ela está na essência? Não, porque calhou dela ser uma boa professora. E está tudo certo. Sabe? Não tem nada, digamos, de novo que permita, que vincule para sempre Silvani com a ideia. A professora, ela poderia ser pedreira, se ela quisesse. Poderia ser uma arquiteta, uma bióloga, enfim. Mas calhou de ser professora. E o propósito comunitário tem a ver com isso. E aqui, obviamente, tem a ver com de novo, né, com essa percepção da realidade, em que essa estrutura comunitária, em que tudo está interligado, vai fazer com que essas pessoas imaginem também que a vida não acaba com a morte, né? E, portanto, a comunidade também não é formada só por nós. Percebe? Se não está separado, não existe uma separação entre espírito e corpo, né? A morte de uma dessas partes não cria um campo de não existência. Né? Então, vai haver uma experiência em que, uma vez que as pessoas morrem, elas passam a viver nas comunidades de outros modos, evocadas pela memória, trazidas pelos rituais que são símbolos, né? Mas não tem um fantasminha ali que vai te assombrar, nada do tipo. Porque ela nunca deixou de sair. Então, o fantasma... Como é que a gente entende o fantasma no Ocidente, né? O fantasma é uma espécie de alma de outro mundo. Lembra da ideia de alma de outro mundo? Ou seja, é alguém que deveria estar num lugar que não está aqui. O espírito sempre está aqui, não tem outro lugar. Ele faz parte de quem nós somos. E só que quem nós somos se muda o tempo inteiro. Quando eu nasci, eu não tinha barba. Há 10 anos atrás, o Silvani deve lembrar, eu não tinha barba branca. Agora eu já tenho. Daqui a um tempo, eu não vou ter corpo. Mas eu continuo sendo o mesmo, percebe? Eu sempre tive essas mudanças. E houve um momento em que eu não tinha corpo, tenho um corpo no momento sem barba, agora com barba branca, daqui a pouco eu não vou ter mais corpo. E esses ciclos vão se reproduzindo no tempo. E nessa interpretação que ela vai trazer, em algum momento, né, nessa interpretação que ela vai trazer, em algum momento a pessoa volta. Né? E aí tem uma questão aqui que eu vou deixar aqui para que vocês leiam, né, que uma discussão muito bonita sobre o aborto. Eu traduziria de outro jeito, mas acho que está bom, mas que ajuda a entender um pouco daquilo que pode ser pensado em termos de políticas, né, a partir do que está colocado aqui, numa mobilização de potências, né, nesse tempo que se repete, do que poderia ser o aborto. Né? Não vou fazer leituras morais disso, não tem a ver com concordar ou não concordar. Leiam. Tá? Isso aqui é um convite também para a leitura. Porque está conectado com essa ideia de espírito, que está conectado também com essa ideia de comunidade. Certo? E nessa noção de um tempo que não é o tempo do relógio, ele é um tempo que vai funcionando com a possibilidade de estar na existência, fazendo coisas diferentes, etc. Né? Então é muito bacana ver como isso se mobiliza aqui nessa dimensão. Né? Deixa eu só voltar aqui para o meu roteirinho, senão eu acabo me perdendo. Mas, bom, então a gente já viu que essa noção de comunidade não é uma noção individualista, viu que essa noção de ancestral pertence à comunidade, o ancestral não é um morto que está no outro mundo, ele está aqui, por isso a gente conversa com eles e conversa com eles porque a gente está no mundo de muitas maneiras possíveis através dessa percepção de que a memória simboliza, de um lado, e de que essa força fundamental, que ela chamou de espírito, mas alguém poderia chamar de intu, poderia chamar de axé, poderia chamar de uma série de outras coisas, né? E que nos conecta a todos os existentes. Né? E aí o rio está conectado, não é só o meu corpo, mas o rio, a floresta, né? Enfim, e por isso a gente precisa cuidar de tudo isso, porque está tudo em conexão. Né? E o espírito, portanto, não é uma dimensão transcendental, o ancestral também não é, está todo mundo aqui, só que de formas diferentes. Né? A minha mãe carnal, minha mãe Letícia, não está aqui agora.
Ela está na casa dela, eu estou aqui na minha casa. Na minha casa não, na universidade onde eu trabalho, quase em casa. Mas ela está aqui de algum modo, percebe? Quando a gente chama a imagem dela, quando eu chamo essa imagem dela, ela está simbolizada e se faz presente no meu corpo, na minha memória, agora, mesmo ela não estando aqui. Então, existem modos de existir e de conviver nessa comunidade de maneira muito intensas, que, portanto, você não precisa apelar para isso que o Ocidente usa normalmente para desqualificar esse tipo de discussão como autoajuda, tá? Que é do supersticioso, do mágico ou do meramente religioso. O que ela está trazendo para a gente aqui é uma ideia de acolher esse espírito como um mergulho de reconexão numa comunidade que implica em lidar com contradições, um desses rituais belíssimos que acontecem com os casais, as pessoas falarem, olha que coisa mágica, fala qual é o problema que te incomoda. A psicanálise está cobrando uma fortuna para fazer a mesma coisa com vocês. Ela fala, bota o casal de costas um para o outro, fala tudo que incomoda, depois vira esse povo de frente, fala, depois você joga água para acalmar e pronto. Percebe? Não é nada transcendental, é trazer para a palavra aquilo que no afeto está queimando, percebe? Aquela ideia de que tem coisas que nos agonia, etc. Isso esconde não, guarda, né? Uma psicologia profunda do humano, que precisa colocar na palavra, nisso que conecta a comunidade, porque o sentimento, às vezes, a gente guarda para dentro, né? A palavra, dita alta, ela vai ser escutada e coletivizada, e esse é um ponto importante. Tudo nessa expressão que está colocado aqui pensado numa experiência coletivizante. E esse é o desafio que ela vai colocar para a gente no final do livro, né? E como é que a gente pode pensar esses rituais que aparentemente poderiam ser entendidos como mágicos, né? A partir desse esquema da conexão com o coletivo, com a relação com o espírito, que é esse vínculo universal de tudo que existe, né? E que é parte, portanto, da comunidade, com esse ancestral, que foi o aprendizado que a gente veio da memória de quem veio antes e que está aqui com a gente. Minhas avós, nossos bisavós, são todos aqui, vivendo no nosso corpo, no nosso sangue, de um lado, e também naquilo que foi ensinado na nossa família. E que se a gente acha que a comunidade tem que existir, a gente tem que colocar essa coisa para frente. Percebem? E isso que a gente pode entender, então, como ritualizar, como mergulhar no sentido dos símbolos da comunidade e da própria vida. Isso significa pensar. E a gente pensa e, por isso, ensina, escuta e acolhe. Que aí vocês vão ver como que a noção de hospitalidade, de acolhimento, que, aliás, está no próprio nome do título do livro, aparece de uma maneira muito importante, de alguma maneira informando estratégias que a gente possa mobilizar. E como é que esses pequenos gestos simbólicos, que ela vai chamar aqui de rituais, vão nos ensinando a prestar atenção. Lembra do bom dia? E desejar de fato bom dia, que vai me impedir de botar o pé para outra pessoa tropeçar? Esses pequenos gestos simbólicos, que são rituais, alguns são maiores, que vão envolver comunidades, várias pessoas, etc., né? Mas que vão o tempo inteiro nos reconectando com esse sentido do acolhimento, do ensinamento, da escuta e mergulhar no próprio sentido da vida, para que a gente possa, de uma maneira geral, fortalecer esse vínculo comunitário para receber essas crianças. E esse é o ponto mais importante do livro. A gente, num mundo que quer a nossa destruição, não ter uma maneira fortalecedora de botar essas crianças para existir, fortalecidas, né, é quase que se entregar ao projeto do algoz, né? Por isso que a Silvana sempre termina as nossas transmissões dizendo uma coisa que eu acho sempre muito bonita, que conversa muito com isso que a gente disse aqui, né? Que é essa ideia do autocuidado e do cuidado mútuo. Isso aqui está exatamente trazendo uma maneira de compreender como é que o autocuidado e o cuidado mútuo são formas, não é, de dar conta
desse espírito comunitário que ela está mobilizando aqui, né? E que, de alguma maneira, nos traz uma responsabilidade, um cuidado, né, com essas gerações que vêm, mas que são muito velhas, né? Que esse tempo é uma continuidade. As crianças são, ao mesmo tempo, o futuro, mas são o passado também. Elas são também aquilo que nos informa quem nós fomos, quem a comunidade foi, e por isso tem rituais em que os nomes vão ser escolhidos, etc. De uma maneira que tem a ver com a comunidade, com o espírito falando o que é que se espera que essa criança seja. Então, vale muito a pena ver esse livro, né? A Filhos da África está que é a editora, está com o lançamento desse ano. Vocês vão encontrar tanto nas redes, tanto no Instagram como no Facebook, os contatos de como acessar esses livros. Está hiper bonita essa tradução, né? E acho que vale muito a pena ver, sobretudo em função daquilo que a gente pode desmistificar em torno dessas ideias do que seja conhecimento ancestral, do que seja conhecimento comunitário, e, sobretudo, do que é isso de um pensamento africano. É isso, Silvana, embora continuar a conversa. Desculpe a fala longa, mas eu me entusiasmei aqui, não prestei atenção. Eu também me entusiasmei, muito impressionante. Impressionante, enquanto você comentava, eu me lembrava de práticas que a gente encontra nos territórios de matriz africana no Brasil, de práticas que eu vivenciei na Yorubalândia, práticas que eu imagino que esteja no modo de ser, viver e enxergar o mundo de diversos povos espalhados no continente africano e na diáspora, né? Então, eu estou... Nossa, muito, muito... Sabe quem está aí nos acompanhando? A Dilbênia e a Sandra Lee, querida, sua bênção, que bom que a senhora está aí. A Dai Sombra, ela deve estar na Espanha, a última vez que ela esteve no canal, pelo menos, ela estava na Espanha. Ela dizendo, este livro é maravilhoso, tem a versão em espanhol e sua mensagem é profunda e transformadora. Ela me ajuda na minha terapia sobre a minha primeira infância. Giane, que potência. Adriano Coutinho, dizendo, não é religioso, é conhecimento, ética, filosofia, existencial e por aí vai. Deixa ver. E a Nilza Helena, professor Anderson falou, é do Brasil, é nosso, que orgulho. Vamos ver aqui. Muita gente chegou aí depois que nós começamos, vocês sabem que fica gravado, né? E vocês vão ter que assistir, porque foi potente desde o primeiro minutinho, então tem que assistir. Deixa ver, Edna Santos, eu desejo um bom dia, me esforço para que a pessoa, de fato, tenha um bom dia e me insiro nesse bom dia. Jaqueline Assis, desejar um bom dia, mas com a preocupação com o outro, sendo gentil e solidário, querer o bem do outro. Nayara Paula, interessante descobrir que o livro trata de amor, incluindo uma perspectiva ética, o que não costumamos ouvir quando se fala desse texto. A Tânia dizendo, quanto mais eu ouço, mais eu amo. Eu já estou aqui, Tânia, bom, primeiro, eu já estou me propondo a reler O Espírito da Intimidade, que eu li há muitos anos, eu acho que hoje eu tenho condições de ler com outro olhar, como de ler Acolhendo o Espírito também. Estou aqui ansiosa por isso. Nayara dizendo, parece então que ritual, junto para além da mística, seria uma atitude recorrente de impulsionar o bem-viver da comunidade, um tipo de receita para o funcionamento comunitário. Deixa eu ver aqui, Helena Santos, parece que temos que transcender, ultrapassar a visão ocidental de religiosidade, como a gente vem discutindo isso há anos, né? E parece que não vai, porque as pessoas estão impregnadas pelo senso de religiosidade do colonizador. Nilza Helena, o Ocidente tentou e segue tentando nos desconectar sistematicamente. Aula fundamental, axé, professor Juan, axé. Nayara Paula, é importante mesmo entender que mesmo que o sagrado seja abrangente, é tangível. Tipo, lavar a louça ou desejar bom dia é algo como trabalho.
Jaqueline Assis. Bom, a gente está com muitos comentários aqui. Eu vou já te devolvo para você encerrar, viu? Jaqueline Assis, o propósito é manter os vínculos afetivos e a segurança da vida em comunidade. Nils Helena, começo, meio e começo. Elaine Machado, de que modo, aqui tem uma pergunta e não um comentário, de que modo Somé entende a participação dos ancestrais na vida cotidiana, na comunidade? Acho que, de alguma forma, você já trouxe um pouco disso. Deixa eu ver, Eliana Aparecida, que lindo, Anne. E hoje, distorcidamente, temos aí o chá revelação, os chás de bebês que não conectam com a espiritualidade. Rosângela, tudo que eu precisava ouvir hoje. Bom, gente, está maravilhoso. Paulo Fernando, um abraço do Rio Grande do Sul, finalmente entendo a importância urgente da sabedoria dos ancestrais, até porque usar a palavra ancestrais, ancestralidade, virou meio que moda, e muitas pessoas não têm a menor noção do que estão falando. Marcos Santos, acolher o espírito é se conectar com o outro através de um compromisso ético com a vida e o viver. Jéssica Oliveira, eu também me senti convidada a reler o Espírito da Intimidade com esse olhar maravilhoso. Obrigada. Muito bom, eu estou te devolvendo para que você possa concluir para nós, por favor. A Dai está assistindo, ela confirmando para mim que está na Espanha, está assistindo na madrugada de Barcelona. Obrigada, querida. Bom, obrigado pelos comentários e espero que a gente tenha pelo menos trazido aqui o interesse de ler esse livro novo, né? E reler também o Espírito da Intimidade, porque muito do que as pessoas acabaram fazendo foi ler essa noção de alguma maneira mais exotizada, e é preciso ter muito cuidado com isso. Né? Muito que se fez, inclusive com a própria Sobon Fussomé, foi uma tentativa de exotização. E ela, o tempo inteiro, tentava quebrar isso, né, nas suas falas, e na insistência de não fazer um texto só para agradar quem quer que seja. Né? Então, acho que isso... E dá conta daquilo que foi a proposta dessa detentora e difusora de conhecimentos, que é aquilo que significava o seu próprio nome. Né? E eu imagino que a Nayara estava chamando a atenção, né, da discussão do amor, que ela aparece mais nesse livro do Espírito da Intimidade. Apesar de que tem aqui no Acolhendo o Espírito uma relação de preparação para a chegada das crianças, como esse de amor, né? Mas não é exatamente o mesmo tema e nem o mesmo modo do trabalho com amor que aparece aqui e a Nayara tem razão, que aparece no Espírito da Intimidade. Né? E também pensando nessa ideia de pensar o amor não tanto como uma receita, mas de fato como um impulsionamento do funcionamento das pessoas na comunidade. E aqui o ritual tem uma função dupla, né? Tanto de fortalecer a comunidade, como também de reconectar os indivíduos. Era aquela ideia do cuidado mútuo e do autocuidado. O ritual também é um autocuidado na medida em que nos reconecta com essa comunidade, né? E que faz com que as pessoas, né, revejam, inclusive, essas tentativas de desconexão que são violentas. Né? Que são violentas. Isso é muito importante nessa ideia da dimensão do autocuidado do ritual. Imagina, no mundo neoliberal, que nos coloca para competir com os outros, em que a competitividade é um valor, que é estimulado, inclusive, em que essa ideia de ser melhor do que o outro fundamenta a noção de meritocracia e do mérito. Portanto, o outro é um oponente, é um competidor. Então, tudo está dado de uma maneira para a gente se desconectar desse outro e romper com esse outro. O ritual, nesse contexto, ele vai nos obrigar a olhar de novo para o tecido comunitário, lembrar que não precisa ser como o neoliberalismo quer, fazer outro percurso, né? E fazer reinvenções.
E aí eu acho que tem uma ideia de lidar tanto com o funcionamento da comunidade, né? Esse impulsionamento do funcionamento da comunidade, como comentou na Era, mas também desse fortalecimento de cada indivíduo, né? De cada pessoa, que não é bem um indivíduo, é uma pessoa no contexto, porque a noção de indivíduo parece que não se quebra, e as pessoas são todas sempre vinculadas, então não tem um átomo que é um indivíduo, né? Então aqui você tem um vínculo que, ao mesmo tempo que o ritual é exercido, fortalece a comunidade na medida em que ela não se deixa cair na armadilha que desconecta e desvincula, e de outro modo também evita, né, que as pessoas elas mesmas estejam caindo nessas armadilhas que, inclusive, tem a ver com o racismo de uma maneira bastante importante. Né? Alguém perguntava, eu meio que esqueci de anotar o nome, da pergunta sobre como que a Sobonfu Somé pensava os papéis da Eliane, né? Elaine, desculpa. Né? Elaine Machado perguntava como é que a Sobonfu Somé entende a participação dos ancestrais na vida cotidiana na comunidade. Né? Veja, de novo, a noção de conhecimento é absolutamente fundamental. Conhecimento, espírito. Bom, tem uma noção básica. Como é que os ancestrais vivem no cotidiano da comunidade? O sangue que circula no meu corpo, se eu furar o dedo aqui vai jorrar, é o sangue que tem foi legado pelos meus ancestrais. Então, o meu corpo é, de alguma maneira, composto pelo corpo dos ancestrais. Pelo trabalho que os ancestrais fizeram, inclusive, de alimentar o chão, para que nascesse planta, minha mãe comesse, meu pai comesse, para que eu me alimentasse, no meu corpo está aqui. Então, você tem uma participação de herança, vamos dizer assim, né? Que a gente pode chamar de uma participação na herança. Essa participação de herança faz com que os ancestrais vivam no meu corpo. Eles não são fantasmas, eles vivem no meu corpo. O sangue que circula no meu corpo é o sangue que circulou no corpo do meu pai, do meu avô, meu bisavô e por aí vai. Então tem digamos, uma ancestralidade de herança. Né? Agora tem uma outra questão muito importante, que é essa dimensão do espírito do ancestral, que vive no conhecimento, no ensinamento. Né? Então, é muito importante para a comunidade que a gente não só não abandone aquilo que foi proposto pelos ancestrais, mas que também seja capaz de ver que uma das coisas que os ancestrais nos ensinaram foi a capacidade de olhar e simbolizar a própria comunidade, pensar nela para mudar o que precisa ser mudado toda vez que a gente precisar se fortalecer. Portanto, essa não é uma noção de aprendizado para ficar repetindo sempre o passado de maneira estática. Pelo contrário, essa ideia é fortalecer o tecido comunitário, fortalecer os vínculos. Muitas vezes a gente vai precisar entender quais são as maneiras de fazer com que esses vínculos se fortaleçam. O que aconteceu no início da pandemia, como um exemplo rápido, né? Nós tivemos que entender, quando a gente imaginava que a Covid era só uma questão que atingia as pessoas mais velhas, que, às vezes, proteger as pessoas mais velhas significaria deixá-las sem contato com todo mundo, percebe? Naquele momento, enquanto a gente acreditava que a Covid atingia de maneira prioritária só as pessoas mais velhas, naquele momento se rearranjou que aquelas pessoas que a gente sempre queria perto, tá ouvindo falar, tá chaleirando, ouvindo contar suas histórias e brincando, etc., sejam as pessoas que a gente queria longe, para protegê-las. Naquele momento, foi um momento de reinventar o tecido social, transformando para o fortalecimento provisório a distância até que a doença passasse e a gente pudesse estar com essas pessoas fortalecidas de novo. Percebem? Ou seja, foi preciso que o tempo, esse tempo que vai o tempo inteiro modificando, que não é um tempo linear, nos levasse a pensar numa situação concreta, uma questão do que a gente quer para proteger a comunidade. Né? Minha mãe, por exemplo, ficava muito brava, né? Não queria vê-la o tempo inteiro, porque eu acreditava que aquilo seria arriscado para ela, mas naquele momento
aquilo que podia ser uma proximidade teve que ser reinventada, virava telefone, virava não sei o quê, rede social, mecanismo, qualquer coisa que a gente usa para se comunicar, né? Mas, né, você mudava aquilo que era sempre daquele modo. Ou seja, não há uma imagem estática de tradição, não há uma imagem estática de comunidade, não há uma imagem estática de conhecimento ancestral. O ancestral nos leva a ir para outros lugares que nos fortaleçam, que nos, digamos, nos potencializem. Porque muitas vezes a gente pensa no ancestral como o passado, né? E um passado que nos aprisiona. A Sobon Fonsomé nos apresenta um ancestral que vive no presente nesta comunidade, nos potencializando para sermos melhores do que eles foram. Isso é sensacional. E por isso precisamos receber bem essas crianças. Porque essas crianças, de alguma forma, também são esses ancestrais que estão entre nós. Então, acho isso incrível. E acho que vale muito a pena ler esse livro com toda a potência que tem o pensamento dessa autora, que foi, né, muito injustiçada nesse contexto de uma exotização, que fez com que as obras delas parassem, né, nas sessões de autoajuda, que é o que a gente faz com que a gente exotiza, né? E veja que isso é um conhecimento de uma profundidade imensa. Inclusive, essa edição que está esgotada, vocês encontram na editora Kissimbi, né, que também é uma editora independente de pessoas negras, e essa aqui, do livro recém-lançado, né, Colhendo o Espírito, da Filhos da África. Bora ler, eu acho que vale muito a pena. E valeu, Silvani, também pela possibilidade de te ouvir, né, nessas interações sempre muito legais. Uau, eu que agradeço. Eu estava aqui pesquisando o link da editora Kissimbi, O Espírito da Intimidade está na editora Kissimbi, e o outro, que eu não encontrei na internet, Acolhendo a Intimidade. Acolhendo o Espírito da editora Filhos da África. Ela não tem exatamente um site, ela tem uma página. O site dela, na verdade, é uma página no Facebook e uma página no Instagram. Então, editora. Encontrei a página no Instagram aqui. Então, ela tem tanto no Instagram como no Facebook. Compartilhar. Né? E que e eles traduzem muitos materiais. É uma editora panafricanista, um compromisso com o enfrentamento disso que foi o sequestro, os saberes africanos, os saberes que foram, né, para a diáspora. Então tem muitas traduções, eles traduzem muitas coisas. Vale muito a pena conhecer o trabalho deles. São textos com valores acessíveis, ou seja, vale a pena, inclusive, fortalecer o trabalho dessas editoras independentes. E neste caso específico tem um acervo gigantesco. Né? Foram eles que fizeram a primeira coletânea, tanto da Lélia Gonzalez, né, que é aquela Primavera para Rosas Negras, e também da Beatriz Nascimento, Beatriz, estou vendo aqui. Foram eles que fizeram essas traduções e agora traduziram esse lindo livro da Sobon Fonsomé. Legal. Inclusive, eu já digo a vocês o seguinte, se vocês forem pesquisar o Espírito da Intimidade na internet, só apareceu para mim os valores abusivos na estante virtual, 700, 800 reais. E aí eu entro aqui na editora Kissimbi, ele está 60 reais. Eu nem sabia que tinha uma edição, porque é assim, né? Nossas iniciativas nem sempre nem sempre está visível na internet. Então, você vai lá no pesquisador, coloca o Espírito da Intimidade, só apareceu para mim os valores abusivos dos livros usados na estante virtual. É isso que faz o algoritmo. Quando a gente fala do algoritmo, fica parecendo abstrato. Esse é um exemplo fundamental que a Silvani trouxe. Isso que o algoritmo faz. Quando você me falou que o nome do livro era Acolhendo o Espírito, eu procurei na internet, não encontrei, exatamente por isso, né? Exatamente por isso. O algoritmo seleciona o que será visto, o que não será visto.
quem será visto e quem não será visto. Muito bem, nós estamos encerrando por hoje. Que maravilha de encontro. Saímos assim, alimentados. A pessoa no perfil Conversas Junguianas, dizendo, professor Luan, procurando pavimentar estrada para a consciência, tudo aquilo que se propaga no espiritual, ética e senso de si mesmo. A Lília Winter, que a Lília Winter some aí de vez em quando tem uma pauta dessas, assim, ela tá, que bom que te vi aí. Ela dizendo, as sociedades ocidentais nos desconectam do coletivo, favorecendo o individualismo e a competitividade. Logo fica difícil a pessoa ser feliz numa sociedade ocidental. Eu vivo lembrando às pessoas a importância do exercício da coletividade. Os ensinamentos ancestrais priorizam a coletividade. Isso é um diferencial fundamental para o bem viver no grupo. Só para encerrar, quando você falava dessas comunidades que se formam hoje, principalmente agora em tempos de internet, que minha comunidade são só os meus iguais, só os que pensam como eu, que enxergam o mundo como eu. Isso dá uma margem para fortalecer essa questão do discurso de ódio também. Exatamente. Quero conviver com os meus, né? Só quero conviver com os meus. Bom, só para divulgar para vocês, caríssimos afronautas, caríssimas afronautas, amanhã nós não teremos transmissão do Pensar Africanamente à noite, mas eu estarei num outro evento, meio-dia. É um evento bilíngue que o pessoal da WCAPS está promovendo em várias regiões do mundo, a edição Brasil amanhã, mudanças climáticas e efeitos regionais. Tem aí o link para inscrição, para quem puder, quem tiver disponibilidade para participar, por gentileza, eu estarei lá participando juntamente com o Célio Leocádio, quilombola do sul da Bahia, com a Lourdes Brasil do Rio de Janeiro e com o Caba, que é uma liderança indígena. Eles estão pegando isso de propósito, lideranças que estão na linha de frente da luta em relação a essas questões das mudanças climáticas. Então, vai estar um quilombola, vai estar a doutora Lourdes Brasil e vai estar o Caba, que é um indígena, e eu estarei fazendo a moderação. Estão convidados, estão convidadas, tendo disponibilidade, está aí o link para inscrição. É isso, gente. Muito obrigada. Tata em Cocinambá, sempre muito bom te receber aqui no canal. Muitíssimo obrigada mesmo por ter trazido essa pauta de hoje, tão fortalecedora da nossa saúde, da nossa... Me lembrei aqui que a Cota Mulangi trouxe uma vez a questão de saúde mental e trouxe a questão de equilíbrio com ancestralidade. Acho que tem muito a ver com essas questões que foram colocadas aí. E a vocês, afronautas, a cada uma, cuidem-se muito bem. E aí, como eu sempre digo, autocuidado e cuidado mútuo nos trouxeram até aqui. Pratiquemos. E até a próxima transmissão ao vivo do nosso canal, que eu já não vou dizer aqui que dia é, porque eu ainda estou em dúvida. Mas semana que vem a gente está de volta. E um grande abraço para vocês.